15 segundos atrasado. É que o microfone estava longe ali. Amém? Bom dia para todo mundo, né? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor nos guardou durante toda a semana. O Senhor proveu para nós todas as coisas, mais uma vez. O Senhor foi fiel em todas as coisas, nos trajetos que fizemos, em cada alimento, Senhor, em cada relacionamento, em cada situação que nós passamos nessa semana, questão de saúde. Em tudo o Senhor tem nos guardado, em tudo o Senhor tem nos sustentado. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós sabemos que é o Senhor que dá todas as coisas. O Senhor é o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos deu a vida. E o Senhor é quem tem sustentado a nossa vida dia após dia. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, nesse lugar. Muito obrigado por nos trazer aqui, Senhor. Muito obrigado por nos aproximar, por nos fazer, nos relacionar como noiva do Senhor, como igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aproximado filhos do Senhor nesse lugar para servir aos irmãos, aos outros, a servir ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem trazido pessoas para que se tornem filhos também, para que te conheçam, para que se convertam ao Senhor, para que conheçam a tua verdade, Pai. Continua trazendo, Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado, que eles encontrem aqui um lugar onde o Evangelho é pregado, aonde a cruz de Cristo é anunciada, aonde as pessoas têm o prazer de ser santificadas pelo Senhor, até nos atritos uns com os outros, no relacionamento uns com os outros. Pai, nós pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na nossa vida, que o Senhor continue fazendo, Pai, e que tudo isso glorifique o seu nome, que isso aponte para o Senhor, que isso revele para o mundo quem o Senhor é, que nós possamos ser cartas vivas mesmo do Evangelho de Cristo, aqui nesse lugar onde o Senhor nos colocou, Pai, onde quer que formos. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Guarda, Senhor, essa aula dessa escola dominical, que nós possamos te conhecer mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom dia, então. Acho que alguns irmãos já viram. A gente deixou ali na entrada, vocês viram, né? Um resumo da aula passada. Tá lá na entradinha. É bom pegar, que tem pouco, na verdade. E se precisar, a gente faz mais, mas quem já quiser pegar. Então, é um resumo da primeira aula da introdução. Eles estão furadinhos do lado aqui, ó. Vocês viram que o papel está furadinho? É uma sugestão, né? Super sugestionável. Então você pode montar a sua apostila, montando o seu material. E a ideia é a gente trazer sempre na semana seguinte, porque para eu poder ter a oportunidade também de acrescentar as coisas que foram acrescentadas, tirar as heresias que foram... Tô brincando. Para poder ajustar as coisas que tem que ser ajustadas, né? E muita coisa vem das opiniões, vem dos comentários, vem das perguntas. Essa mesma aqui, ela foi ajustada. Do meu resumo para o que ficou no final, teve esse acerto, ok? Então, se Deus quiser, todo domingo nós vamos ter um material impresso da aula anterior. E sobre a aula atual, aí vocês me acompanham no Data Show. E aí, outra coisa também é que você, às vezes, não consegue ler, porque eu coloco muita letra aqui, pequena, que na verdade ela está me direcionando. Ah, tá bom. Essas letras estão me direcionando, mas na aula seguinte você vai ter impresso. Então, se você olhar aí, quem pegou, na última página, tem o texto em grego que eu li. Bem letrinha pequena também, né? Olha que beleza. Mas está lá. Quem tiver uma lupa em casa, consegue ler. O celular dá, você já viu? O celular você pode usar, a câmera se aproxima, vira uma lupa. Ok? E também uma coisa legal que aconteceu é que a gente conseguiu disponibilizar na internet a aula passada
E que legal, a gente teve muito feedback, muita mensagem no WhatsApp durante a semana do pessoal dando opinião. E uma opinião, um pedido que fizeram, na verdade, quem não teve presente e só assistiu pela internet, esteve presente, né? E só assistiu pela internet, fez um pedido. Quando alguém fizer uma pergunta, para eu repetir a pergunta, ou a pessoa fala no microfone, ok? Ou então eu tento repetir para poder ficar registrado, porque teve quem ouviu, não ouviu nada, só ouviu que o microfone captou mesmo. Então a gente vai ter essa dinâmica também de ajuste das perguntas, tá bom? E vamos abrir a nossa Bíblia, já para ir esquentando novamente, para ir nos alinhando. Nós vamos abrir na segunda carta de Pedro. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Deixa eu abrir a minha aqui também. A gente ainda está na introdução, ok? Nós temos a primeira parte da introdução. Nós vamos só arrematar o assunto da semana passada, concluir o que seria a introdução para essa visão panorâmica da Bíblia que nós vamos fazer. E a partir da próxima semana a gente entra mesmo de cabeça em Gênesis. Então, antes de começar no primeiro livro, a gente vai ler um dos últimos livros, ok? Acharam aí, 2 Pedro, capítulo 3? Eu vou ler do versículo 14 e 18. Então vocês já entenderam um pouco sobre Almeida, sobre traduções, né? E aí eu vou usar aqui com vocês a tradução Almeida, revista e atualizada, ok? Então tem a corrigida, tem algumas coisas diferentes. Aí tem gente que tem a King James traduzida, tem gente com a NVT, NVI, linguagem de hoje, a mensagem, a gente tem de tudo aqui no meio. Somos bem Vineyard, inclusive nas versões da Bíblia. Então fique à vontade, tá? Mas nós vamos focar na essência da mensagem do texto aqui. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Só contextualizando rapidinho, Pedro, ele está no final da vida dele aqui. Ele já está no ano 68, 67 depois de Cristo. E no ano 70 depois de Cristo foi a destruição do templo. Então aqui já estava na perseguição aos cristãos, né? Ele já estava tratando com os cristãos da igreja perseguida já, naquele contexto. E ele estava alinhando o pessoal com a palavra, do que era a mensagem correta que eles deveriam seguir. E ele fala assim, ó: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele está falando de Paulo mesmo aqui. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Pedro está avisando o pessoal? Permaneçam nas Escrituras. Cuidado com as pessoas que tentam esclarecer as Escrituras para vocês e acabam por deturpando as Escrituras. Olha que alerta extremamente contemporâneo para nós, para 2020. Cuidado com as pessoas que deturpam as epístolas de Paulo, e ali ele estava no contexto das epístolas sendo enviadas ainda, ou sendo trocadas entre as igrejas,
E ele fala assim: cuidado com as pessoas que estão deturpando as escrituras. Eles estão fazendo isso para a morte deles mesmos, mas vocês têm que permanecer firmes. E como que você consegue permanecer firme nas escrituras? Como é que você consegue permanecer firme nas epístolas se você não conhece as epístolas? Se você só ouviu alguém que leu as epístolas? Como é que eu posso permanecer firme nas escrituras se eu não li as escrituras? Se eu só sei as escrituras porque alguém leu e veio e falou para mim, num púlpito, num vídeo no YouTube, numa música ou em qualquer outro contexto. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o risco que a gente corre? Então, assim, se existe um grau de risco, o risco de você não receber a mensagem correta é alto. Não é no último, porque a gente tem um forte trabalho do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele te convida a ler as Escrituras. E ele, melhor que isso, quando você ler as Escrituras, ele vai ser o maior tradutor para você. Entendeu? O Espírito Santo está te chamando para ler a Escritura junto. Ele fala assim: vamos ler junto a minha palavra, porque o Espírito Santo é Deus. Eu já deixei isso, eu sustentei isso para vocês. Eu permiti que isso chegasse até a sua mão. Você tem uma Bíblia hoje na sua mão, vamos ler juntos, vamos estudar juntos. Ok? Por quê? Para a gente não cair, né? E ele fala aqui, tem esse descaiais, né? É interessante essa palavra, é raríssimo a gente usar. As outras versões, a NVT, vai estar um pouco melhor isso aqui. Arrastados por erro desses insubordinados. Estava bravo Pedro, né? Pedro sendo Pedro, né? Desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, já existe sim uma firmeza. Existe sim. Aquela mensagem que chega a nós, dos mestres, dos pregadores, dos pastores, dos líderes, aqui dos apóstolos, ela traz firmeza, porque é o Evangelho de Cristo. E ele é poderoso, o Evangelho de Cristo é poderoso em si mesmo, para nos sustentar, para chegar a nós. Mas ele fala assim: esses caras estão por aí, já estava lá, 2000 anos atrás já tinha. Esse pessoal, eles vão pegar os textos e vão deturpar. Eles têm interesses próprios no que eles querem alcançar. Então você tem algo que você quer acreditar, ou quer que os outros acreditem, e você tem até um retorno financeiro com isso, você tem um retorno de ego ou de poder, seja qual for com isso. Muito obrigado. Pode tampar, pode. Não vou. Isso. Então, essas pessoas, eles têm o motivo dele para deturpar, mas eles deturpam. Essas pessoas, eles pegam as escrituras e eles são capazes de pegar algo que é divino, algo que é profundo em Deus, algo que é verdadeiro, algo que é real e é eterno, e deturpar em algo que é egoísta, interesseiro. Entenderam? Amém? Misericórdia. Misericórdia para essas pessoas, né? Mas nós temos as escrituras. Graças a Deus por isso. E nós vamos nos fundamentar nas escrituras. Nosso fundamento, a nosso alicerce está nas escrituras. Nós vamos caminhar nelas. A ideia da gente conhecer panoramicamente elas não permite a nós aprofundarmos nela, ok? Nós temos alguns modelos de aula aqui na escola dominical que são mais profundos, são mais minuciosos. Nós estudamos aqui Hebreus, nós estudamos, podia estudar grego, né? Nós estudamos Hebreus, nós estudamos aqui Gálatas, eu lembro das aulas de Gálatas, né? Nós estudamos já livros assim profundamente aqui, Romanos, passo a passo. Nesse momento nós vamos estudar panoramicamente. E o estudo panorâmico não te permite aprofundar, mas te permite incendiar. O estudo panorâmico é para você desejar estudar a Bíblia, você querer demais estudar a Bíblia. E eu oro para que em nome de Jesus isso alcance o seu coração. Amém? Que você queira mesmo estudar a Bíblia. Nós vamos todo domingo falar de um livro para que você queira conhecer aquele livro. Todos os livros que estão aí são palavras de Deus. Todos os livros que fazem parte do cânon dessa Bíblia, né? A palavra Bíblia quer dizer livros. Todos os livros que fazem parte deste livro que você carrega dominicalmente ou diariamente,
E os aplicativos do celular permitem a gente carregar todo o tempo, toda hora. Então, todos esses livros que fazem parte do cânon têm uma mensagem de Deus para você. E nós vamos falar o máximo que nós pudermos por domingo dela. Amém? Vamos lá então? Deixa eu passar para baixo. Então, a gente falou no domingo passado, e vocês viram, sobre versões, né? Várias versões da Bíblia. Eu comentei que a versão que eu utilizo é a Estudo Genebra, Almeida Revista Atualizada, e eu comentei que o pastor Davi que está ali, e acho que é essa que você está aí, que é a King James. Não é? Almeida Contemporânea é século 21? Almeida Edição Contemporânea. Mas não estou dizendo que é certo. Ele não está assinando embaixo também. Não, mas Almeida. King James. Então, a gente comentou dessas Bíblias, a gente deu uma fortalecida quando comentava das Bíblias que são boas traduções, assim. O que seria uma boa tradução? O que seria uma tradução melhor? É o seguinte, o tradutor sempre tem que tomar decisões, ok? E não existiu só um tradutor, existiram vários tradutores. Existiu Joséfo, que traduziu a Vulgata, que é a Bíblia Católica. Ele usou textos, né, para traduzir, inclusive traduções que já existiam na época. Existiu Almeida, João Ferreira de Almeida. Existiu Schockel. Existiu vários outros que tiveram o trabalho de pegar os textos e traduzir do original. A nova versão internacional, a NVI, juntou 100 tradutores que pegaram dos textos originais, ou melhor, que eles conseguiram captar, para traduzir de novo também. Mas todo mundo tem que tomar decisão, todo tradutor tem que tomar uma decisão. Então, eu coloquei aqui no slide, eu lembrando, letrinha pequenininha, mas vamos lá. É para me guiar aqui também. Qual escolher? Então, o que é importante saber? Que cada tradução é feita com um propósito. Então, as traduções não são só traduções. As traduções, no momento da decisão, o tradutor decide baseado no propósito que ele quer alcançar. Ok? Então, Joséfo, quando traduziu a Vulgata, existia na época dele já várias traduções para o latim e que elas estavam divergindo um para o outro. Por quê? Porque uma língua, outra língua, as palavras que você tem no português não tem no inglês, as palavras que você tem no espanhol não tem no dinamarquês, e a gente vai assim. Nosso contexto hoje é assim também, né? João, vocês vão puxar aqui, ó. Então, as línguas, vocês já viram a palavra saudade? Já ouviram falar sobre a palavra saudade? A palavra saudade, na essência dela, só existe no português. Mas fica meio perigoso esse negócio aí, né? De cada um. Como saber o certo? Meu Deus. A resposta é perigosíssimo, né? Repetindo a pergunta, é meio perigoso você depender dessas traduções. E nós dependemos, né? Dessas traduções. Então, nós vamos chegar. Eu não vou responder, só para avisar, tá? Só dando spoiler, eu não vou escolher a tradução de vocês. Ela perguntou, ela comentou que é meio perigoso isso, né? Vários tradutores, vários pensamentos, vários motivos na hora da tradução. Ó, cada tradução é feita com um propósito. Nunca, nenhuma é o original. Então, o pastor até comentou no final da aula passada sobre os escritos que foram encontrados no Mar Morto, que eles datam do ano 100 a.C. No ano 100 a.C. já é o período intertestamentário. Ali já eram traduções, já eram cópias também, já eram documentos que estavam sendo reescritos, né? Por exemplo, Moisés, a escrita que ele utilizou para o Pentateuco era a linguagem cuneiforme. Nem existe, a gente não fala mais, não tem mais os textos. Ninguém tem os textos de Moisés, ninguém tem os textos de Davi, onde Davi escreveu os salmos. Não existem esses textos originais, né? O que existem já eram reescritos, né? Já eram atualizados, assim, até porque tudo era papel, não tinha backup, não tinha nuvem. E o papel ele vai estragando com o tempo, ele vai se desmanchando.
Então precisava reescrever já porque estava desmanchando. Isso, sei lá, de quanto em quanto tempo precisaria ser reescrito. Entenderam? E ali dependia muito do trabalho do escriba. Inclusive o escriba era essa pessoa que ficava reescrevendo. Na época do cativeiro babilônico que surgiu mesmo o papel do escriba num contexto religioso ali, porque eles já não tinham o templo, os judeus já não tinham como ir ao templo, porque tinha sido destruído. E o escriba que ficava reescrevendo para o pessoal usar nas sinagogas, que também foi criada no cativeiro babilônico, o pessoal começou a utilizar muito, porque tinha que ler, mexer bastante com o papel. Então, os escribas reescrevendo, aí o pessoal tinha uma dúvida sobre a lei, ao invés de perguntar para um sacerdote, perguntava para os escribas. Por quê? Porque você reescreveu o Salmo de Davi, né? O que Davi falou no Salmo? Então, o que Davi pensa a respeito de tal coisa? Ah, tem um Salmo sim de Davi que ele fala sobre isso. Então, de tanto ele reescrever, eles conheciam e viraram uma pessoa que as pessoas consultavam ele. E tem sempre o risco da decisão tomada pelo tradutor. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo, o risco da decisão tomada pelo tradutor. Tudo bem. E o que a gente faz com esse risco? A gente está vulnerável? Quais são os tipos de tradução normais? Só para você entender aonde que o tradutor caminha. Ele tem uma tradução que é chamada tradução formal. A tradução formal, ele traduz mecanicamente o texto na linguagem do receptor. Então ele está traduzindo o texto original para o português. Então ele vai traduzir mecanicamente. Então ele vai encontrar uma palavra, ele não vai estudar demais sobre a palavra, ele não vai contextualizar a palavra, ele vai falar, essa palavra é isso, então encaixa aqui. E aí às vezes você vai ler um texto e ele fica difícil a leitura, porque você não está entendendo muito bem o que está acontecendo naquele texto ali, e você relê, aí você vai ver no original o significado da palavra, você entende que ela também representa outras coisas, igual a palavra manga, né? Então uma mesma palavra, aí você fica assim, nossa, em qual sentido que a pessoa escreveu? E existe essa tradução, e o pessoal mais reformado prefere bastante as traduções formais, para que ele, na hora da leitura, decida. E existe a tradução funcional, que ela tenta estimular no novo leitor, na nova língua, a mesma reação ao texto que o autor original desejou estimular nos seus primeiros e imediatos leitores. Então o que ele vai fazer? Ele vai encontrar essas palavras que ele tem que decidir, ele vai parar, ele vai voltar o texto inteiro na sua leitura, e ele vai falar, era isso que a pessoa estava querendo dizer, era isso que Davi quis dizer, era isso que Samuel quis dizer, era isso que Moisés quis dizer nesse contexto, quando ele falava sobre esse texto da lei. Então existe já uma análise, né, funcional do tradutor. Eu separei um exemplo para a gente entender. Um exemplo bem leve, mas é legal esse exemplo. O pastor até citou esses dias atrás aqui, não sei se foi o pastor, a tia Ede, mas o Salmo 116, 15. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, tá? É a escola dominical. Vi que ninguém se mexeu, mas está aqui, mas eu preferi que vocês também abrissem para ver na sua versão. Esse Salmo 116, no versículo 15, diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bem conhecido esse texto, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A palavra preciosa é a palavra iagar. Essa palavra iagar, ela não é uma coisa preciosa como ouro. Não é a ideia de precioso como uma joia. Então não é assim, como se Deus falasse, nossa, vale muito a pena para Deus a morte dos anjos, dos seus santos. Nossa, Deus se diverte muito, Deus quer muito ouro, eu quero muito, entenderam? Não é essa a direção. A direção seria algo mais do tipo assim, olha lá, o que seria uma tradução funcional embaixo. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Alguma das Bíblias de vocês está mais parecido com o de baixo? A de baixo, né? A maioria das traduções hoje vão seguir essa linha de raciocínio. É uma tradução mais funcional. Se a sua tradução está preciosa, provavelmente já é esse estilo de tradução mais formal, que mantém a palavra, só que ela pode deixar você em dúvida. Nesse caso, eu quis pegar um caso bem leve,
porque a gente precisa conduzir. Mas existem casos muito maiores, assim, muito mais difíceis, de você fica assim, nossa, mas pode dizer duas coisas muito, muito diferentes. Como que eu sei? Contextualizando. Entenderam? Então, nessas traduções mais formais, você consegue, descontextualizando, você pega um extremo oposto do que seria a intenção do autor, de quem escreveu. Aqui ele fala, precioso é aos olhos, não quer dizer que Deus se diverte com isso. Quer dizer que é penoso para Deus. Deus sente a morte. E aí, a tradução funcional, ela vai tentar traduzir para você nesse contexto. Só que se você pegar a tradução funcional e traduzir para o hebraico, não vai dar nada parecido com o original. Entenderam? Deu para entender? Se você pega... Sabe esse negócio do inglês, que você traduz do português para o inglês, aí você traduz de novo do inglês para o português e vira outra coisa? Né? Então, é mais ou menos isso. Também funciona no hebraico, funciona no grego, funciona no aramaico. Ele também tem essa questão. Então, nós estamos mesmo hoje, num contexto, no ano de 2020, e foi para esse ano que o Senhor te chamou. Você não nasceu naquela época, você não nasceu em outra época, Deus te chamou para esse tempo. A Bíblia que chegou na sua mão é a Bíblia que Deus sustentou para chegar nas tuas mãos. E eu já passei pela situação, foi até no ambiente de trabalho em outra cidade, que a pessoa virou para mim e falou assim, vocês acreditam na Bíblia? Só que a Bíblia foi manipulada por homens. Vocês acreditam na Bíblia? E eu sei que a Bíblia ela foi montada e teve livro bom que saiu, e teve livro que eu acho que não é tão bom que entrou. Não sei porque tal livro faz parte. A pessoa foi... Eu deixei ela contextualizar bem o que ela queria falar, mas eu entendi. Ela foi falando nesse aspecto, que o que nós temos hoje foi manipulado. A minha resposta para ele foi o seguinte: ou eu creio num Deus que é poderoso para sustentar a palavra dele, ou eu nem creio em Deus. Então, a pergunta é, você crê em Deus? Eu creio. Então você crê no Deus da palavra. Porque o Deus da palavra, a palavra diz que Deus é poderoso. Isso aqui é a palavra dele. Se ele não é capaz de guardar a própria palavra, então não é Deus poderoso. Se o homem é capaz de manipular a palavra do Deus poderoso, então o homem é mais poderoso que Deus. Qualquer concílio feito pela igreja é mais poderoso? Não é. O homem pensa que ele pode até achar, não, isso aqui vamos fazer politicamente, nós vamos decidir para esse livro, porque nós gostamos desse cara aqui. Você não fez nada, você só foi usado pelo diabo para pecar. Mas quem decidiu qual a palavra ia entrar foi Deus. Se fosse assim, até hoje, em 2020, não teria permanecido essa palavra. Ela teria se perdido. Por quê? Porque tudo que é do homem estraga com o tempo, se perde com o tempo. Tudo que é agitação, passa. Na época que Jesus estava na terra, e aí o pessoal ia lá falar, esse Jesus ele está causando aí, ele está querendo fazer um rebuliço. Aí o pessoal falou, não, isso aí já levantaram vários outros como ele, sabe? Isso aí levanta e passa. Vários outros querendo se levantar contra Roma, sabe? Barrabás era um, né? Então esses caras levantam e eles passam. Então o que é do homem realmente levanta e passa, mas o que é de Deus permanece. E sabe o que é o interessante? O Deus da palavra, o Deus que estava no Éden, é o mesmo Deus que hoje se manifesta através do Espírito Santo para traduzir para nós, para revelar para nós a própria palavra. É o Espírito Santo que parava sobre a face das águas, é o Espírito Santo que entra no seu quarto na hora que você está lendo. É o Espírito Santo que está aqui com a gente agora, nos ajudando a entender e segurando o esmão para não ficar falando muita besteira. É esse Espírito que nós dependemos dele. Nós não dependemos de homens, nós não queremos depender de homens. Maldito o homem que confia no homem, inclusive em si próprio, no próprio homem. Amém? Então realmente existe o risco, mas nós temos alguém poderoso. E é dele que nós dependemos, em nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos seguir. Como estudar? Então é outra questão também. Eu coloquei ali, e nós estamos falando de coisas perigosas hoje. Então hoje o ambiente está perigoso aqui, hein? É muito perigoso só conhecer textos preferidos da Bíblia. É muito perigoso só conhecer a Bíblia pelo que os outros disseram. É morte.
é muito perigoso você ser extremamente dependente de alguém. Nós já fomos em cultos que o pregador, não foi bem longe daqui, graças a Deus, mas que o pregador falou assim: irmão, vocês não tem que ler a Bíblia não, porque vocês não vão entender o que vocês vão ler. Deixa que eu leio e eu prego para vocês aqui. Não quero. Não. Por quê? Porque realmente as pessoas, nós sabemos que a leitura da Bíblia é difícil. Em nenhum momento nós vamos subestimar isso. Em nenhum momento eu vou virar para vocês e falar assim: números é facinho, gente. Pelo amor de Deus. Como vocês acham que é difícil? Eu nunca vou virar para vocês e falar assim: é facinho ler Ezequiel, o livro de Ezequiel lá do 10 ao 38, depois do 38 até o final do livro, aquele monte de medida de templo. É facinho, gente. Vocês têm que achar facinho. Nós não vamos subestimar esse tipo de situação. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: você ficar dependendo do que as outras pessoas estão falando de você unicamente é perigoso. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia e você assiste uma pregação na internet, se você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e você participa de um culto ou de vários cultos durante a semana, em algum momento é levantada alguma heresia, em algum momento é levantada alguma deturpação da palavra, acende um alerta em você. Opa, eu já li sobre isso. Eu já passei por situações de pessoal compartilhando vídeo, e o vídeo era bom, o pregador eloquente, uau, dava vontade de ouvir o cara, dava vontade de ficar em pé assistindo ele no celular. Nossa, cara bom. Eu ia aplaudir, no final só aplaudir para o celular não cair no chão. Mas o cara mandou umas heresias no meio. E você sabe o que é heresia? Heresia não é a pessoa falar besteira desde o começo. Heresia é o cara falar um monte de coisa certa, e aí no meio ele dá uma pincelada de uma coisa que não é a palavra de Deus. E várias linhas hereges surgiram logo depois de Cristo. As pessoas pegavam Jesus maravilhoso, Jesus é Deus, Jesus... E aí do nada eles transformavam alguma coisa. Mas Jesus foi um homem muito bom. E ele, como um homem muito bom, ele não era Deus, mas foi um grande sacerdote, um grande líder. Então você pega tudo que tem e aí você deturpa em alguma situação. É aquela história do bolo de chocolate, né? O bolo de chocolate. Vocês já viram essa história? Que o pai prepara, não dá para contar ela inteira aqui, mas o pai prepara um bolo de chocolate maravilhoso para a filha, e ele faz aquele bolo, e aí ele chega para a filha: fiz um bolo de chocolate para você, e a filha: ai, que delícia, eu amo bolo de chocolate, eu sei que você ama bolo de chocolate, eu comprei chocolate da Copenhague para fazer, uma barra da Copenhague. Meu Deus, eu quero comer esse bolo. Não, calma, filho, deixa eu contar. Comprei a melhor farinha, comprei uma farinha italiana que vende só naquele supermercado. Nossa, quero comer, pai. Não, calma, deixa eu contar sobre o bolo. E ele vai falando tudo que ele fez do bolo, né? Ele vai apresentando todo o bolo. Aí ele falou assim: na hora que estava batendo aquela massa, eu batendo na velocidade correta do liquidificador, naquela orbital e tudo certinho. E aí eu fui lá no quintal e peguei só um cocôzinho do nosso cachorro, mas desse tamanho assim, ó, e joguei lá no meio, tá, filha? Aí a filha: quê? O que você fez? E ele falou: não, mas o chocolate da Copenhagen, a farinha ainda é boa farinha. E depois que terminou de bater, eu coloquei no forno na temperatura correta. Aí a filha já estava assim: eu não quero esse bolo. Mas filha, era só um cocôzinho. Olha o tamanho do bolo, olha o tamanho do cocôzinho. E aí depois que eu tirei, deixei descansar com um lençol, um pano de prato limpinho, bonitinho. A filha já não queria mais nada daquilo. Por quê? Porque o Copenhagen é muito bom, a farinha era muito boa, a técnica, o equipamento utilizado, tudo era muito bom. Mas aquele cocôzinho destrói o bolo inteiro. Aí ele falou assim: pronto, filha, pode comer o bolo agora. Eu não quero, por causa daquele cocôzinho. E nós muitas vezes fazemos o contrário. Nós estamos ouvindo pregações e estamos ouvindo mensagens, a pessoa solta um cocôzinho lá no meio. Pode ficar falando essas coisas mesmo, escola dominical? A pessoa solta um negócio desse lá no meio e a gente fala assim: ah não, vamos reter o que é bom. E realmente você deve reter o que é bom, mas quando tem uma heresia no meio, não coma o bolo. Entenderam? Não dá para separar o chocolate de Copenhague do negócio do cachorro. Entenderam? Então assim, quando existe um bolo de chocolate feito tal, sem o cocôzinho inteiro assim, perfeito, aí você retém o que é bom. Foge das heresias, não corra o risco. Se Pedro precisou avisar a igreja perseguida, recém-ensinada por Paulo, recém-ensinada por ele inclusive, por João,
João ia escrever o Apocalipse ainda daqui 20 anos. Se Pedro precisou avisar eles para que eles não caíssem, o que dirá nós? Amém? Então, eu separei uma frase aqui desse Dwight Moody, muito legal. Ele fala assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Então, isso vai acontecer. Nós vamos ler esse livro e eu oro para que esse livro afaste você do pecado. Que você queira menos, que você deseje menos, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida para nos afastar. Quais são as ênfases erradas na hora de estudar a Bíblia? Existem 2 extremos, e esses extremos já existiam no tempo de Cristo. Existe o literalismo, quando a gente começa a estudar a Bíblia e a gente quer trabalhar cada palavra ao pé da letra. E nesse momento a gente tem o risco de não entender o motivo, a mensagem do livro, a mensagem para quem foi escrita, ou porquê. E a gente já viu várias vezes pessoas errando porque pegaram alguma coisa extrema e falaram: não, a gente tem que fazer assim porque a Bíblia diz assim, e não analisaram a situação. E é engraçado porque a própria Bíblia nos ensina a analisar a situação. Eu acho que o mistério pastoral passa muito por isso, né? Mas pastor, você fez isso, você falou assim com essa pessoa, por que essa pessoa você está lidando de forma diferente? Aí você fala: calma, eu sei o que está acontecendo, eu sei que existem contexto. Então, em alguns momentos você vai seguir ao pé da letra para uns, mas para os outros, não é que você vai ceder, mas você vai observar que existem mais coisas envolvidas ali. E não é que você vai pegar mais leve, mas você vai lidar de uma forma correta. Quando a gente trabalha ao pé da letra, a gente está sendo frio com toda a situação. E nós não somos assim, nós não somos frios com as situações. Nós queremos ouvir o que o Espírito Santo está falando, e ele fala com equilíbrio sobre as coisas. E existe a ênfase liberalista, que é quando a gente vai fazendo concessões na leitura da Bíblia, que é um outro extremo. E isso aqui eram os fariseus, né, e os saduceus, né, Vato? Que caminhavam os fariseus caminhavam no extremo literal e os saduceus, né, no liberal. E como é que é uma leitura da Bíblia liberal demais, que é extremamente perigosa? É quando você acha que o milagre foi grande demais. Então você fala assim: quando Deus inundou a terra com Noé, não foi a terra toda, foi só a região conhecida, porque ali, né, o mundo todo para eles é o Oriente Médio. Então só inundou, cresceu o Mediterrâneo e baixou. Desculpa. Ou então você fala assim: eles atravessaram o Mar Vermelho e teve aquela multidão, mas porque teve um vulcão lá em cima que estourou, e aí a água fez assim, teve um terremoto e a água baixou. E aí eles passaram na água e depois veio, né, e a água subiu. Entenderam? Eu já vi, só tem programa de televisão. Eu vi uma vez na Discovery, uma tentativa de explicação. E eu achei até engraçado, porque na National Geographic eles estavam explicando justamente essa questão do vulcão e falando que a água baixou e depois ela subiu. E aí, no final do programa, a última frase do apresentador foi assim: o difícil é entender como é que 2 milhões de pessoas atravessaram na hora que baixou e um exército, o melhor exército do mundo, foi destruído na hora que a água subiu. E aí acabou o programa. Esse programa está na internet, você consegue assistir. Mesmo assim, mesmo com a ciência... Deixa eu levar o microfone, pessoal, para aqui. Só em cima do mesmo exemplo, né? O professor de história que eu tive, ele não esteja aqui hoje, eu vi, era ateu. E ele falou: nossa, mas esses cristãos, para acreditar que o exército, que os hebreus atravessaram e a pé enxuto, mas aí ele começou a explicar que a maré era baixa e tal. Só que aí eu conversei com ele, disse: não, então o milagre foi maior, porque como é que os outros foram afogados, né, na maré baixa? Então Deus é mais poderoso ainda. Então, só que na tradução liberal você abre um risco enorme com isso também, porque você começa: se isso não foi tão assim, o outro também não foi tão assim. Então as outras coisas, então o Éden também não foi tão assim. E aí, se você não crê que teve o primeiro Adão, você não acha que precisa ter o segundo Adão, porque a palavra diz que Jesus, ele veio, né, como segundo o homem, para ajustar o pecado do primeiro homem.
E Paulo fala várias vezes sobre o primeiro Adão. E então essas concessões elas destroem verdades fundamentais. O que a Bíblia diz sobre a travessia do Mar Vermelho, né? Que não era o Rio Nilo que ficava abaixo da subida. Qual que é a travessia do Mar Vermelho? Parede de um lado, parede do outro, poeira no chão. O exército olhou e falou: passou 2 milhões, a gente passa. Quando eles passaram, parede caiu de um lado, parede caiu do outro. É o que a Bíblia diz, é o que nós cremos. Pode falar. Você tem que falar no microfone. Não, é porque o pessoal estava pedindo. A gente tem que crer no literal. A gente tem que crer no literal. Por exemplo, nós temos uma parente nossa nos Estados Unidos, né, que vai à igreja evangélica e tal, e a gente estava conversando isso já há vários anos atrás. E conversando sobre a palavra de Deus, conversando sobre igreja e tal, ela falou: não, mas a gente não pode crer nas coisas de maneira tão literal. Por exemplo, como é que você acredita, é lógico que é figurado, que o grande peixe engoliu Jonas? Então, quer dizer, lógico, né, que você acredita que é figurado isso, né? Não, eu acredito que é literal. E se a Bíblia tivesse falado que Jonas engoliu o grande peixe, a gente teria acreditado também, né? É só um peixão na grelha. Então, qual que é a ênfase certa? Como é que é a ênfase certa na leitura da Bíblia? Nós lemos e estudamos a Bíblia com muito respeito, porque você vai ter dúvidas, você vai ficar em dúvidas com alguns textos. Mas por que fizeram isso? Por que os filhos de Jacó, por que Judá e Levi fizeram isso? Você vai ficar em dúvida com situações e falar assim: nossa, mas Davi, um homem de Deus, então ele não era tão assim do coração de Deus, segundo o coração de Deus. Você vai ter dúvidas. E a primeira coisa que você deve ter com a Bíblia é muito respeito, porque isso é a palavra de Deus, e o próprio Senhor sustentou. E se a dúvida sua é sobre teologia ou qualquer linha de estudo, saiba que tem já há mais de 1000 anos pelo menos, mais de 1000 anos com certeza, muitos teólogos, os melhores estudiosos de toda a história, confrontam a Bíblia diariamente, constantemente, academicamente. Você é premiado na academia se você levantar qualquer tipo de questão contrariando alguma coisa que a Bíblia sustenta, né? E você é motivo de piada na academia se você sustentar alguma coisa que a Bíblia sustenta. Então a Bíblia é bombardeada constantemente, e ela se sustenta, e ela permanece, e é essa dela que nós vamos falar. E outra coisa muito importante, que a própria Bíblia se interpreta. Então você ficou em dúvida sobre algum texto? Calma, continua lendo, ora, guarda no Senhor. Não é pecado, eu até anotei aqui, não é pecado você ter dúvidas numa leitura. Na verdade, o Senhor tem um prazer em nós queremos conhecer a Ele. Ele gosta que, inclusive ele fala que tem coisa que está guardado só para quem Ele quer revelar. Deuteronômio. Tem coisa que está revelada, tem coisa que está guardadinha só para quem eu quero revelar. E eu vou revelando, e Ele vai se revelando nesse relacionamento. Então, você continue, permaneça na leitura. E uma frase muito conhecida dos puritanos, né, do movimento puritano, era que eles falavam, é uma tradução, né, coloquei como tradução ali: se a Bíblia fala, eu falo; se a Bíblia se cala, eu me calo; se a Bíblia não é conclusiva, não devo ser conclusivo também. Então vão ter dúvidas que as pessoas vão perguntar para você: você está lendo a Bíblia? Desculpa. Você está lendo a Bíblia? Mas a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre tal situação? Se a Bíblia fala, eu falo. Como é que eu falo? Estudando a Bíblia, eu tenho que saber o que a Bíblia diz. Agora, e se a Bíblia se cala sobre algum tema? Eu me calo, porque quem fala é Deus, eu só falo o que Deus falou. Ok? E se a Bíblia não é conclusiva em algum tema, nós também aguardamos, nós permanecemos esperando no Senhor. Tem coisas que não são reveladas aos homens. E é engraçado isso, né? Como é que em 2000 anos tem coisa na Bíblia que é o mesmo texto e Deus está revelando. Tem coisas que foram reveladas há tempos atrás agora, né?
Muito forte, muito, muito poderoso isso. Vamos lá então. A partir da semana que vem, a gente vai estudar os livros, tá? Então aqui eu fiz uma separaçãozinha: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, proféticos, os profetas maiores, e os proféticos, os profetas menores. Nós vamos caminhar um a um, calmamente, disciplinadamente também. Então nós vamos caminhar entre isso, entre uma busca pela disciplina em falar realmente o máximo, né, dos livros, só que dentro de 1 ou 2 dias no máximo, para a gente poder ter continuidade, para manter vocês motivados e para a gente chegar até o final, que nós queremos alcançar mesmo o final da Bíblia. Amém? Pode falar. Eu tenho que ir aí, peraí. Só um minuto. Eu sempre fiz para ler a Bíblia e já tive muitas experiências com isso. Porque a própria palavra diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, né? Por isso que não existe blasfêmia contra o Espírito Santo, não é perdoado. E se é ele que nos ensina, então quando eu começava a ler a Bíblia, eu pedia para o Espírito Santo me trazer revelação daquela palavra, me ajudar no entendimento da leitura, né? Espírito Santo, me ensina, tu que ensina todas as coisas, a palavra diz. E olha, realmente, tinha horas assim que a palavra brilhava, que o seu entendimento assim, do que você estava lendo, assim, era coisa tremenda. Então eu creio que isso vale muito, né? Eu tive uma situação que eu fui começar a ler a Bíblia uma das vezes, e eu fui ler o no princípio, criou Deus do céu, e eu parei no no, porque o no brilhou. Porque não existia tempo antes do no. O no é o início do Cronos, é o início do tempo na Terra, né? E aí, eu fiquei já enroscado ali, já não consegui sair do no, mas depois eu andei. Vamos ler então, para a gente encerrar, o texto de... 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui é Paulo falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda a sua obra. Amém? E o segundo texto e último, famosíssimo, um salmo super popular e que eu gosto muito, Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, nós aqui, em nome de Jesus, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em nome de Jesus, que nós sejamos estas pessoas com prazer na lei do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar. Pode fazer, Paulo. Só um comentário, pessoal que curte celular e vê vídeo no YouTube e tal. No ano passado, a gente teve a oportunidade de ir numa conferência e chamava Macários. E o apóstolo falou o seguinte, que se o seu pastor não cita aquele pregador, não assista a ele. Até para a gente estar alinhado, sabe? Então, o pastor Davi sempre fala ali do Hernandes Dias Lopes, um cara super da hora, todo mundo concorda com ele prega a palavra, a gente buscar, sabe, pregadores que a nossa liderança tem assistido e tem estudado, e não fugir muito disso. Porque a gente que está em Instagram e Facebook e YouTube, a gente acaba sendo levado pelo número de acessos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso daí me chamou muita atenção. Ele até fez uma breve pregação sobre a fidelidade da teologia da sua igreja e como você ser fiel à visão da sua igreja. E é importante a gente ver pregadores que os nossos líderes estão vendo. Sigam as referências. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje é um dia muito especial, né? Dia das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres. O presente de vocês vai ser que a tia Eide, que vai falar sobre as mulheres, os livros, o nome de mulher na Bíblia.
Então aguardem ansiosamente, com uma boa expectativa em Jesus, mas a tia Eide pode ter um pouquinho também, né? E eu quero orar encerrando e quero agradecer a cada um de vocês que participou já dessa introdução. E a partir do próximo domingo nós vamos tratar do livro de Gênesis. Amém? Primeiro do Pentateuco. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado desde já por esse dia. Obrigado que nesse dia nós agradecemos ao Senhor que criou as mulheres e deu a elas, Senhor, toda a capacidade que o Senhor tem entregue, Deus. Nós te agradecemos desde já por essa escola dominical e pedimos pelo período do louvor, pela palavra nessa manhã, o louvor e a palavra à noite também, Pai, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. O Senhor é desejado aqui nesse lugar. A nossa intenção está no Senhor, nossa expectativa está no Senhor, Pai. Deus, fique à vontade para ministrar os nossos corações. Nós queremos muito ouvir e também servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Guarda as nossas vidas, Senhor, na concha das tuas mãos. Nós oramos isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Café lá atrás.